Olha só, no mês passado a gente falou aqui no Santa Receita sobre inventário e herança. A gente entendeu algumas diferenças entre eles e as questões legais que implicam na segurança jurídica da transmissão dos bens deixados. O assunto gerou muitas perguntas. E hoje a gente conversa com o advogado especialista em direito sucessório, André Navarro, que vai esclarecer muitas dúvidas delas pra gente, minha gente. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, doutor? Tudo bem, viu? querido. Doutor Prazer já vai estar aqui dormir de por novo. aí já. Doutor, sim, chegaram sim. muitas Vai ficar perguntas. direto. Que ótimo, que ótimo, que ótimo. E que devem bom. chegar mais, então a gente com vai certeza. Sempre bom, respondendo. sempre bom. Antes da gente começar primeiro, eu queria só recapitular para a gente falar a diferença da herança e do inventário. Ok, vamos lá. O inventário é o procedimento, é o processo formal, né, de documentação dos bens deixados por quem faleceu, tá? Então, faleceu alguém, ele tem bens, a gente faz essa relação de bem e distribui. A herança é o objeto desse inventário, é o que ficou de patrimônio, isso é a herança, tá? E eu sempre costumo falar, para não confundir as pessoas, a herança, não existe herança de pessoa viva. Né? Eu acho que eu até frisei em outra oportunidade que muita gente fala, eu tenho uma herança do meu pai. Não tem herança do vovô, não tem herança do papai, não existe herança de pessoa viva. É lógico que o papai pode deixar separado aquilo que ele quiser, mas não é considerado herança, tá? Boa, minha gente. Boa. Vamos para as perguntas, que tem muitas Simbora. delas. Coloca pra gente a primeira perguntinha. Vamos lá, da Giovana Silva, de Embu das Artes, São Paulo. Minha sogra tem 6 filhos do primeiro casamento. Ela ficou viúva e se casou de novo e teve mais 3 filhos. A herança é dividida igualmente para todos, sendo que tudo que ela tem hoje em dia foi adquirido no segundo casamento? E aí, Ok. doutor? Boa, Olha, é Giovana. interessante boa, isso aí. Pergunta, muito excelente boa, pergunta. muito Assim, claro que tem um contexto, a gente teria que entrar um pouquinho em detalhes, mas de forma geral, o que acontece? Se eu tenho filhos, né, eu tenho herdeiros. Então, independente de qual casamento, quando eu vier a falecer, independente se eu tiver 3 casamentos, dos 3 casamentos, eles serão herdeiros da totalidade da minha herança, tá? Não existe essa distinção. Mesmo que ela conseguiu tudo no segundo casamento, mas o quinhão dela vai ser distribuído entre os herdeiros, os filhos dela. Independente de casamento. Independente do casamento. E muitas vezes o que acontece, doutor, é que quando existe essa separação, às vezes, se existem bens, em vida, a pessoa já meio que distribui para os filhos. Exatamente. E aí, sim, quando né, acontece esse fato, por exemplo, os filhos mesmo assim vão ter direito de novo, né, nesse sentido. Existe um instituto que chama colação. A gente colaciona, traz esses bens que já foram distribuídos para os novos herdeiros, por assim dizer. Interessante. Mais perguntinhas? Bora ver. João Emanuel, Paranaguá, Paraná. Boa tarde, me separei e colocamos a nossa casa no nome dos filhos, com usufruto vitalício meu e da mãe. Nesse documento não aparece o termo doação, foi feito em juízo. Precisa fazer inventário no futuro? Pergunta boa, hein, doutor? Pergunta técnica, Essa profunda, galera tá excelente. caprichando aí. Bom, o que acontece? Só para explicar para vocês o que significa, o que é o usufruto. Se eu tenho uma casa, a lei permite que eu divida ela em 2. Uma parte que é a nua propriedade, ou seja, o bem concreto, e a outra parte é o que eu posso usufruir dela, um aluguel, morar nela. O usufruto, o que é o usufruto? Eu tenho direito a usufruir desse aluguel ou morar nessa casa, mas eu não posso vender. Então, no caso dele, que já foi feito a doação, provavelmente seja uma doação com reserva de usufruto. Se foi isso, não precisa passar pelo inventário. No outro dia, do falecimento dele, vai dar baixa do usufruto no cartório e está tudo resolvido. Normalmente se faz isso, tem muita gente que faz isso, né? Eu dou os meus bens para os meus filhos e reservo para mim, guardo para mim o usufruto. Quando eu vier a falecer, esse usufruto gruda na nua propriedade e pertence a quem foi deixado. Não precisa de inventário. Eu preciso fazer uma pergunta pro doutor. Entendi, doutor. Tá, Estou me segurando valeu, aqui, vai. mas assim, tenho 3 filhos, faleci, fiz lá meu inventário, tudo, dividi lá minha herança e tudo mais. Meus filhos pegaram esse dinheiro, gastaram ou guardaram, tal, enfim. Surge um outro filho, exame de DNA, tal. E aí, doutor, eu já gastei o dinheiro, por exemplo, como é que funciona isso? Sim. Se você já vier a falecer, sempre que vier a falecer, lembra, filho é filho para o resto da vida dele. Ele sempre vai ter o direito de petição de herança. Vamos pegar um caso parecido. Tem um filho que ele não sabe, ele até sabia que você era o pai dele, enfim, e ele não questionou, fizeram inventário e dividiu.
como foi dividida para os 3 filhos, e vamos supor que você era um 4º filho, antigamente se chamava de filho bastardo, não existe mais isso, tá? Essa nomenclatura. Não existe filho bastardo, filho é filho, né? Então, esse último filho ele tem direito, sim, de requerer, porque ele também, mesmo que ele veio depois, né? Uma prole futura, ele tem direito, sim, a essa herança. Como vai fazer é outra história, né? Porque imagina, levantar tudo, que gastou ou não, mas assim, existe por direito sim. Perfeito. Tá. E de repente esses outros filhos teriam que se juntar e meio que pagar a parte dele, por exemplo. Sim, É isso aí, sim. né, doutor? Seria um dos caminhos. Seria um dos caminhos. Boa. Muito bom. Vamos para a próxima, Léo. Bora lá, faz assim. vamos ler aqui, ó. Deixa eu ver. Da Daniela Moura. Moro na casa dos fundos da minha avó e cuido dela há 5 anos. Meu pai e tio cuidam do dinheiro dela, porque ela tem várias casas de aluguel. Ninguém vem ver ou saber se ela precisa de algo. Nem filho, nem neto, nem nora. Antes de eu vir para cá, ela ficou abandonada. Se ela falecer, tem o direito de continuar morando aqui? Obrigado, Daniela. Excelente. Bom, o fato, Daniela, de você cuidar da tua avó, por si só não dá o direito, porque o direito ele respeita uma hierarquia, existe uma ordem, e pelo que eu entendi, tem um pai, o tio, eles têm o direito em herança. Agora, o que a avó dela pode fazer em vida é doar para ela, fazer um testamento ou doar para ela uma parte do bem, ela pode fazer isso. Mas pela sucessão hereditária, ela não teria direito, tá? Pela via da sucessão hereditária. E para ela doar esse bem, doutor, ela teria que pedir autorização para os filhos ou não? Lembra que herança, não existe herança pessoa viva. Tem que preservar a autonomia. Eu tenho direito, até enquanto estiver vivo, de decidir o que eu vou fazer com os meus bens. Boa. Perfeito. Vamos para a próxima. Vamos lá. Tá ótimo. Reginaldo Ferreira, de Feira de Santana, Bahia. Somos 4 irmãos. Meus pais estão vivos e gostariam de fazer a partilha em vida. Qual o melhor caminho? Boa, Reginaldo. Boa, boa. Quem planeja sempre governa, né? É muito bom isso. No caso, existem algumas possibilidades. As principais seriam a doação direta, ou ele doa isso já para os filhos, vai ter incidência de imposto, que é o ITCM dele, 4%, daí tem um monte de cálculo, seria legal ele consultar um advogado de confiança, um advogado da família, para organizar isso. A doação direta e a doação com reserva de usufruto, onde ele doa, mas ele mantém, por assim dizer, o poder político daquele imóvel. Ele consegue administrar o imóvel. Ele não pode vender mais, que o imóvel pertence aos filhos, depois de doado, mas ele pode usufruir daquilo. Boa. Um caminho bom. Boa. Caminho bom. Vamos para a próxima Vamos perguntinha. ver aqui mais uma Vai lá, da Léo. Viviane Fontes. Minha tia tem um neto que mora na casa dela. Ela pode colocar para vender e pedir para ele desocupar a casa? Obrigado, Viviane. Obrigado. A mesma situação. A casa é dela, ela tentou. Porque no Brasil, infelizmente, quando se trata de pessoas mais idosas, dá a impressão que eles vão perdendo poder, perdendo autonomia. E não pode. Tem o Estatuto do Idoso, que preconiza pelo contrário, né? Então, não é porque está velhinho, porque está idoso, que ele perde poder. Ele tem direito, toda a autonomia de administrar como lhe convém, né? E às vezes isso é feito até em base de ameaças, Isso, né? Exatamente, né? Isso acontece muito, Exato. né? Diariamente. E você vê lá, às vezes o senhor e a senhora ficam ali realmente com medo. Com e medo. acaba Sim, cedendo refém isso, de um né? neto, refém de um parente. Verdade. Exatamente. Horrível Isso não pode. Ô, minha gente, que feiura, né? Vamos para a próxima pergunta. Maria Eduarda. Meu pai teve 4 filhos no primeiro casamento e 2 filhos no segundo. Ele faleceu há 10 anos e deixou uma herança do pai dele. Minha irmã do primeiro casamento disse que eu e meu irmão do segundo casamento não temos direito. Isso é verdade? É um tanto quanto complexo. Pelo que eu entendi, se o pai dela deixou uma herança do pai dele, assim, no primeiro casamento, me parece que eles não terão direito, mas teria que analisar documentos, porque assim, muitas das vezes, no contexto familiar, há muita confusão. O que é do meu pai, o que não é do meu pai, quem era. Teria que ter uma análise um pouco mais, colocar uma lupa, mas em tese, se o avô era de um outro casamento, era um outro avô, que não é avô que segue a linha sucessória, normalmente não se distribuía para eles, tá? Mas assim, eu não gosto de fechar a questão, porque é muito caso a caso, é uma questão mais complexa, e teria que se averiguar mais de perto isso aí, tá? Para a gente dar uma resposta mais a contento. Interessante, porque são famílias distintas. Famílias distintas, exatamente. E aí, no caso que eu entendi, ele parece que o pai faleceu antes do avô, é isso? É por isso que se dá isso, doutor?
porque seu avô doa para o filho, no caso que é o pai. Sim. E aí parte ser dele aquela herança. E aí sim ele teria que dividir com todos os filhos, Sim, correto? Para uma linha mais simples de raciocínio, é lógico que nem sempre é simples, a vida não é simples, né? Assim, se eu tenho os meus filhos, eles vão ter direito. O meu pai deixa para mim, eu deixo para os meus filhos. Sim. Lógico, se eu não mais estiver aqui, o meu pai, pela via indireta, por assim dizer, meus filhos me substituem nessa herança. O raciocínio, o direito, como eu disse, eu sempre digo, a palavra direito vem de directum, é a linha mais reta, mais direta que você pode ter. O direito é para ser assim. Quando a gente começa a dar muita curva, fazer muita curva, a coisa não está direita, né? Entendi. Perfeito. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Jandira Constantino. Boa tarde. Meu irmão não tem filhos, mas casou com uma mulher com 2 filhos de outro casamento. Ele tem um terreno e agora se separou. Como dividir? Boa, Jandira. Aqui entra bastante no direito de família, né? Porque vai depender também do regime de casamento, como ele casou. Se ele casou com essa mulher no regime parcial, o que é o regime parcial de bens? Você casa nesse regime e tudo que você constituir com o teu cônjuge onerosamente ao longo do casamento é de vocês. Se foi isso que aconteceu, esse terreno vai ter que ser dividido com a esposa. Isso do divórcio. Vai ter não tem a ver com sucessão necessariamente. Agora, se ele já tinha o terreno antes, o terreno era dele, não tem que se comunicar. E foi um divórcio, aí não foi o caso de morte, né? O direito de família, o direito que antecede ao direito das sucessões. Perfeito. Vamos para a próxima. Tem mais pergunta? Da Rita de Cássia, de Curitiba, hein? O Brasil inteiro aqui com a gente. Boa tarde, sou divorciada e tenho um filho menor de idade. No caso da minha falta, como posso proteger o patrimônio do meu filho? Obrigado, Rita. Obrigado, Rita. Curitiba, excelente cidade. A gente, ótimo. Terra da minha esposa, a gente gosta muito. Ah, que delícia. Assim, teríamos que saber se o patrimônio já está em nome do filho. Se já está em nome do filho, é bom que a Rita assim, se atente para isso. Se ela vem a falecer e o ex-marido, ele tem o usufruto legal desse imóvel. Então, ou seja, se ela vem a falecer hoje, quem vai tomar conta dos bens do filho menor será o ex-marido, mesmo que seja ex, mas em relação... Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ficar muito atenta, né? A pessoa passa tudo para o nome do filho, fica feliz da vida, mas ela falece, às vezes é aquele cônjuge que ela não queria mais, ele que vai cuidar do bem dos filhos. Então, existe todo um planejamento. Quando se fala planejamento sucessório, existe toda uma técnica, a gente observa tudo para ver como que atende melhor o caso concreto, né? Nossa, Muito bom. Interessante isso, É, hein, muito doutor? legal, viu? Muito legal. E o que é bonito, às vezes, né, que a gente também vê, a gente sabe que tem um lado negativo de tudo isso, quando a gente fala de poder, enfim, da própria avareza mesmo humana, Sim, mas também sim. tem esse lado, né? Eu quero proteger meus Nossa, filhos, sim. eu gostaria de deixar algo. E eu acho que os pais têm muito isso, e é cultural, né, Sim, doutor? De sim. que sempre eles têm que deixar algo para os filhos. Exatamente. Que bom seria o contrário, né? Sim, Mãe, sim, viva a sua vida, fique com tudo que você conquistou, porque é Sim, seu, sim, né? sim. E a gente não se preocupa com isso. Mas é muito bonito ver esse tipo de cuidado, Sim, né, sim. doutor? É divino isso aí, né? Acho que é para sobrevivência, subsistência da espécie, né? Eu tenho um cliente, já chegaram a ponto que eles têm filhos com certas síndromes, com alguns problemas, chegam a ponto, a tristeza é tanto que eles pensam em querer que o filho morra antes, ou assim, para eles não, assim, o fato deles acharem que podem vir a falecer e deixar o filho com quem que vai cuidar do filho, quem vai cuidar do patrimônio. É uma história muito triste, pode ser muito bonita, se revertida da forma correta, mas pode ser muito preocupante, muito triste também, né? Com certeza. Doutor, ficamos sabendo que chegaram mais um batalhão doutor. de perguntas. Vai E é ter muito que bom a gente voltar. saber que as pessoas têm Sim, dúvida e sim, conseguem sim. fazer essas dúvida, perguntas, muito né? legal, Sim. muito O senhor legal. já volta então também em janeiro? Sim, a gente... Se não tiver de férias, né, doutor? Tiver de boa. Sim, a gente vai tirar sabe uns como é que dias é, aí né? para... Mas assim, a gente está à disposição, conte com a gente. É um prazer divulgar essas... Como eu acho que o Papa Francisco foi citado agora, né? Que nós não temos uma missão, nós somos a missão, então é para isso que a gente está aqui. E a gente evangeliza sempre aqui. Sim. Qualquer coisa que a gente faça nesse Sim, programa, sim. a gente É a ajuda as missão, pessoas em é, casa. exatamente. Que Muito obrigado, conhecimento é isso, minha gente. Isso Você aí. de casa, aproveita para seguir o doutor, @andreanavarro.as. O telefone é o 12 97 814 0179. Obrigada mais uma vez, Obrigado. doutor. Doutor, vai Eu que virar agradeço. sócio aqui, Biane. Não Muito vai? breve. Vocês me dão